Cara educadora, caro educador, olá! Meu nome é Aline e venho neste vídeo conversar sobre o módulo complementar 2, Gestão de Sala de Aula, contribuições do jogo Elos para o diálogo e colaboração entre educadores e educandos. Este módulo foi elaborado para oferecer elementos de apoio para as práticas em sala de aula a partir das ferramentas que o jogo Elos pode trazer para a relação com suas turmas. Nós discutimos nesse módulo alguns dos conceitos que explicam como as partidas podem promover comportamentos de colaboração e sentimento de pertencimento se forem realizadas conforme proposto. E esses mesmos conceitos podem ser um grande apoio para a sua construção de ferramentas próprias de condução de processos educativos em outros momentos, para além dos momentos das partidas. A chamada gestão de sala de aula foi escolhida como um tópico para discussão nessa formação porque o jogo Elos traz inúmeros recursos de ferramentas que podem ser usados para além dos momentos das partidas. São recursos que apoiam a análise daquilo que vocês já fazem todos os dias juntos. Com o Elos, o treino da atenção aos comportamentos colaborativos, em especial, pode ser de grande ajuda na manutenção daquilo que você já conhece e sabe que funciona, mas também, para algumas turmas, para o redirecionamento de práticas buscando apoiar sua mediação de situações mais difíceis. Estamos aqui partindo da ideia de que aprender e ensinar é um processo complexo e, nesse processo, o desejo de estar em conexão é determinante. Isso significa que a vontade do aluno de aprender faz parte da tarefa da escola que deve se fazer interessante, chamativa, estimulante para as crianças. Os afetos, então, são ferramentas de trabalho e saber observar, registrar e analisar a forma como esses afetos se manifestam e se transformam pode ser uma boa estratégia. Isso porque acaba sendo bastante específico o que cada criança e cada turma precisam para se sentirem em conexão e motivadas, dependendo da cultura local, das condições de vida e dos recursos disponíveis. A boa notícia é que você, estando em relação com as crianças, também compartilha uma série desses elementos de sentido e afeto, e a forma como se relaciona com elas já é suficientemente complexa e cheia de recursos. Os exercícios que propusemos neste módulo, então, foram pensados para que você possa reconhecer aquilo que já sabe como ferramenta e tecnologia eficazes para acessar sempre que necessário. E também para identificar se existe ainda algum ponto a aprimorar, com diversos exemplos e sugestões de experimentações e ajustes. Para tanto, usaremos as ferramentas observação, registro e análise de registros. Se você assistiu ao vídeo do teste de atenção sugerido neste módulo, vai lembrar que a pergunta ou o roteiro que orienta o ato de observar tem o poder de direcionar o que somos capazes de ver. É por isso que o registro de partidas ajuda a apurar o olhar e ele pede de nós atenção aos acordos do jogo Elos. O registro do número de quebras de acordos serve para apoiar a documentação de processos, ajudando a gerar uma história sobre o comportamento das crianças. Como o desenvolvimento não pode ser avaliado de forma estática, como se fosse uma foto, mas em movimento, como se fosse um vídeo, ao marcarmos, uma vez depois da outra, como as crianças se relacionam com os acordos, nós podemos gerar justamente essa narrativa dinâmica sobre como as crianças se movimentam ou ficam travadas, por exemplo, em determinada forma de cumprir um dos acordos. A análise dessa narrativa é que vai fechar o ciclo que estamos propondo aqui. Trata-se de relacionar aquilo que você observou na dinâmica da narrativa que vai se construindo ao longo das observações com os conceitos e o planejamento que você fez para o período. No decorrer do módulo, você teve acesso a uma série de exemplos de análise e possíveis formas de ajustar as partidas do jogo Elos de acordo com as análises. Você vai notar que conforme estabelecer uma rotina de observação, registro e análise, a prática vai sendo fortalecida e a sua percepção mais apurada. Os registros são uma ferramenta do professor e da professora para contribuir na tomada de decisão na condução de processos educativos. Vimos como em cada dinâmica proposta de partida é possível ver aumento ou diminuição de quebras de acordos e isso é mais um mapeamento da dinâmica do que algum tipo de meta. Servem apenas e exclusivamente como ferramentas dos professores e professoras de análise de processo e só fazem sentido e têm relevância no contexto da aplicação dos jogos, não servindo a análises em outros contextos. O processo de tomada de decisão em sala de aula é complexo e demanda grande dedicação das professoras e dos professores. Sabemos que você tem realizado um grande trabalho na condução dos processos educativos, muitas vezes com poucos recursos e muita demanda. Esperamos que essas ferramentas possam ser úteis e de simples apreensão, contribuindo para que todo o conhecimento que você já tem possa ser otimizado e seu cotidiano em sala de aula seja mais agradável e potente.
Muito obrigada pela participação e conclusão desse módulo e muito obrigada pelo compromisso com as crianças e seu futuro. Abraço, até a próxima!